Muitas pessoas sofrem porque percebem que a vida está paralisada. E muitas vezes essa paralisação acontece porque ela foi vítima de algum evento do passado. E ela não consegue superar esse evento e com isso fica paralisada. Como que é possível solucionar essa questão? Primeiro que a maioria das vezes elas vão dizer que ninguém entende elas, né? Ninguém me entende, aí ela vem com uma justificativa, ela vem com uma desculpa, como também essa pessoa vem transferindo a responsabilidade para o evento, né? Para a ocasião que aconteceu lá atrás. Só que mesmo se tratando... alguém pode perguntar, mas e se for um evento que eu não tenho a responsabilidade, eu não tive a culpa nisso? Mesmo se tratando de um evento que a pessoa não teve a culpa e a responsabilidade disso, ela tem a responsabilidade disso. Ela não tem a culpa, mas ela tem a responsabilidade. Como que eu tenho essa responsabilidade? A pessoa tem a responsabilidade a partir do momento que ela vai decidir o que ela vai fazer com esse evento, com esse acontecimento, qual ocasionou na vida dela. Aí é que entra a questão de que ela tem a responsabilidade, sim, de saber o que ela vai fazer, que medidas que ela vai tomar para que ela consiga superar esse evento. Ou seja, muitas vezes ela não tem responsabilidade sobre o que aconteceu com ela. Foi algo que ela sofreu passivamente, mas ela tem responsabilidade na reação. Como que ela vai reagir em relação àquele acontecimento. Porque isso vai determinar o que ela vai viver hoje e no futuro. E é interessante também já frisarmos o significado da palavra vítima. Vítima é aquela que sofre alguma coisa. É aquela que não fez nada, alguma coisa ocorreu de fora para que ela fosse atingida. Então, essa é a vítima. E existem mesmo situações em que a pessoa foi vítima. Sim. Mas o problema ocorre quando a pessoa estende essa situação. Aí se torna vitimismo. A pessoa pega um acontecimento do passado em que ela realmente foi vítima, de repente, e ela continua trazendo esse acontecimento até hoje. Então, o que está impedindo ela? Foi porque eu fui vítima quando há 2, 3 anos atrás aconteceu tal coisa. Tá, mas aquilo aconteceu no passado. Ela foi vítima no passado. Ela não é vítima hoje, porque hoje aquilo que ocorreu não está impedindo mais ela. O que está impedindo hoje? Ela é vítima do que hoje? Muitas vezes de nada. Ela está sendo vítima do passado. Nós temos que viver o presente. A pessoa está sendo vítima dela mesma, né? Porque o vitimismo, ela só tem um culpado. A própria pessoa. Então ela vem arrastando esse vitimismo e jogando a responsabilidade e a obrigação, porque quando eu me coloco de vítima, eu não tenho mais, a obrigação já não é mais minha, eu estou transferindo a obrigação e a responsabilidade dos acontecimentos da minha vida para outra pessoa, o que desencadeia várias outras coisas, né? Como você mesmo disse, paralisa a vida, eu começo a querer chamar a atenção das pessoas, eu já começo a não me enxergar que eu tenho capacidades, aí eu arrumo mais justificativas e que arrumo mais desculpas, e assim sucessivamente. Mas é importante dizer que nós precisamos, as pessoas precisam, todos nós precisamos enxergar e assumir que tudo que acontece em nossa vida é nossa responsabilidade. É uma responsabilidade que eu tenho para saber o que eu vou fazer diante desses acontecimentos. E tudo bem se você falhar. E tudo bem se você errar. E tudo bem que se você não conhecer sobre tudo, você não precisa conhecer sobre tudo. Se você quer conhecer, busque tal conhecimento. É uma decisão da pessoa prosperar, progredir. É uma decisão da pessoa. Exatamente. Inclusive, existem muitos pesquisadores que acreditam que todas as situações, até mesmo quando nós sofremos alguma coisa, nós temos participação nisso. Cerca de 33% de participação é nossa, de responsabilidade sobre o que aconteceu. Muitas vezes nós podemos até considerar que isso não é assim, ou que não é literal, ou que nem sempre é assim. Existem, obviamente, exceções.
Mas muitas vezes nós temos também contribuição sobre aquilo que acontece sobre as nossas vidas, até aquilo que vem de fora. A gente contribuiu, às vezes, com uma escolha, nós nos colocamos num lugar em que sofremos aquela situação porque estávamos ali, porque escolhemos estar ali com aquela pessoa, naquele ambiente. Ou seja, temos também responsabilidades. É como aquele jovem que de repente saiu de madrugada e aconteceu alguma coisa. Opa, mas e se ele não tivesse saído de madrugada? Se ele não tivesse ido para aquele lugar? É claro, a gente nunca espera que o mal vai ocorrer, mas também temos que ser realistas em assumir a nossa parte da responsabilidade. Quando nós assumimos a responsabilidade, aí nós já começamos a criar uma outra posição. Porque quando a gente sofre, fica no vitimismo, nós estamos numa posição passiva, aceitando tudo que vem, qualquer coisa que acontece, a gente aceita. Nós estamos passivos, nós só sofremos o que acontece e a vida vai levando a gente. Mas quando nós nos tornamos responsáveis, entendemos a parte nossa, que nos cabe como responsáveis, nós então passamos agora a entender que nós podemos ser protagonistas, nós podemos agir para criar situações que nós desejamos hoje e no futuro. Justamente. E o bonito da vida é que os obstáculos é que fazem, por mais que o ser humano não enxergue dessa forma, é que fazem da vida o bonito. Porque o obstáculo é o caminho. Os obstáculos são justamente o caminho que vai te aperfeiçoar, te fazer buscar conhecimento, te trazer resiliência, consistência, maturidade, crescimento. É justamente os obstáculos da vida que vão fazer com que a gente esteja preparado para a vida. Então, sem eles, não tem como nós termos uma reação positiva diante da vida, porque nós vamos ficar como crianças. E é assim que a maioria das pessoas agem, como crianças diante dos obstáculos da vida. Poxa, já passou por essa experiência, agora olha para mais um obstáculo e age como uma criança. Vai transferindo a responsabilidade. Você me lembrou de uma coisa. É como se a pessoa tivesse encontrado uma pedra como obstáculo do caminho. Ela passou essa pedra com muita dificuldade, mas passou. Só que ela amarrou uma corda na pedra e continua arrastando ela. Exato. Simples. Solta a corda. A pedra vai ficar lá atrás e você vai voar. Exatamente. Então, a responsabilidade das nossas escolhas, eu escolho hoje prosperar, eu escolho hoje não permitir que tais sentimentos continuem me impedindo de progredir maturamente no meu emocional, que a minha maturidade emocional progrida, né? E eu cresça, e eu aprenda com todas essas coisas e pare de ser vitimista e passe a ser protagonista.